Olá, muito boa tarde. Meu nome é Jerry e eu sou o cofundador da J Maciel Instalações, uma empresa de manutenção, automação e instalações elétricas que atua aqui na região de Balneário Camboriú e todo o Vale do Itajaí. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história e me apresentar, porque eu acabei de lançar o meu canal no YouTube, não com o intuito nem com o propósito de vender nada, nem de oferecer nenhum tipo de curso, nenhum tipo de sorteio, nenhum tipo de rifa, e sim com o propósito de dividir experiência, de testar ferramenta, de dividir a minha paixão por ferramentas com vocês, tanto a minha paixão por ferramentas quanto pela área elétrica e a área de automação. Durante praticamente aí 20 anos eu fui CLT, né? Eu trabalhava numa empresa, minha última empresa é uma grande empresa de varejo aqui na região sul. Eu trabalhei durante 8 anos como vendedor, 9 anos praticamente, os últimos 3 como gestor. Eu me dividia entre a minha profissão CLT e a minha profissão fora de lá. Eu trabalhava um período para mim e outro período eu trabalhava para a empresa, quando os horários se encaixavam. No começo foi tudo por necessidade, porque às vezes eu tinha algumas baixas em venda e a gente vendia alguns produtos que não tinha profissionais para instalar aqui na região. Eu trabalho muito com fechadura eletrônica, um dos exemplos. E a necessidade de não ter profissionais, a gente tem grandes casas aqui que trabalham com isso, porém não tinha profissionais para vender o que a gente instalava lá. E eu cansei de ouvir as pessoas falarem assim: "Bah, não vou comprar porque eu não tenho quem instale". E aquilo foi me despertando uma vontade e eu resolvi me aprimorar, resolvi fazer curso, procurar mais informações, conhecer tudo. A gente já tinha treinamento técnico dentro da empresa, a empresa oferecia isso para todas as marcas que ela comercializa. Até por sinal, essa empresa ela sempre valorizou muito conhecimento, preparou muito bem os funcionários. E aí eu acabei me despertando e um certo dia eu precisava do dinheiro por necessidade, por família e tal, e eu resolvi aceitar o desafio de instalar minha primeira fechadura. A minha primeira fechadura eu instalei lá no Bravabit. Para quem conhece, sabe que é um alto padrão grande. E de lá em diante me despertou a vontade de voltar a trabalhar com elétrica. Eu fiz meu primeiro curso de elétrica quando eu tinha 16 anos no Senai, por necessidade, porque eu vim para Balneário em 97. E naquela época, para você se manter trabalhando o ano inteiro aqui, você tinha que saber fazer tudo. Eu arrumei emprego num hotel e durante a temporada eu trabalhava na recepção e no inverno eu tinha que cortar grama, tinha que trocar chuveiro, tinha que trocar tomada. E eu nem sabia o que eu estava fazendo porque eu vim numa cidade pequena. Meu pai trabalhava com obra, porém eu não tinha conhecimento nenhum. E aí eu fui procurar meu conhecimento. Pintou a primeira oportunidade de fazer Senai. Eu fiz meu primeiro curso com 16 anos. Só que assim, eu trabalhei dos 16 aos 18. Trabalhei desde os 14, na verdade, nesse hotel. Mas eu trabalhei até os 18 anos. Depois eu fui servir o exército e tal. E acabei deixando isso de lado. E aí, por coisas da vida e tal, eu acabei trocando de ramo. Fui trabalhar na parte mais administrativa e tal, escritório. E ficou de lado. Mas chegou um certo ponto da minha vida que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Tanto que eu estava fazendo até faculdade de agronomia e tudo. Eu trabalhava numa empresa que era nesse ramo. E eu resolvi largar tudo e com aquele sonho de ser marido de aluguel, entre aspas, né?
prestador de serviço. Só que aí acabou que eu não tive tanto êxito, porque eu precisava arrumar um emprego fixo, precisava garantir o sustento da minha família. Naquela época eu tinha só um filho. Aí quando eu entrei nessa empresa, eu descobri que a minha esposa estava grávida. E aí eu não tinha como colocar esse sonho em prática. Eu primeiro precisava me estruturar e garantir um futuro para meus filhos. E aí eu fui, mesmo assim com esse sonho guardado e tal, eu fui trabalhando, até que chegou um momento que, voltando um pouquinho lá atrás, eu fui trabalhar, fui instalar a tal da fechadura. E eu via muita gente reclamar que não tinha profissional para aquela área ali. Tanto que a fechadura ainda, hoje são poucas pessoas que instalam. E ela pro eletricista em si, ela é um ganho muito bom. Ela é um ganho rápido, um serviço rápido, limpo. Você não tem tanto estresse. Claro, você precisa se preparar para isso. E eu durante muito tempo estudei. E aí chegou um certo momento que eu falei, bah, isso se passaram 12 anos, né? Eu vou trabalhar para mim. Eu já vinha desempenhando esse tipo de serviço. Eu vou trabalhar para mim. Só que assim, como que eu ia trabalhar para mim se me faltava algumas coisas ainda, tipo ferramenta. Hoje eu tenho tudo isso aqui de ferramenta. Mas o meu começo, vou mostrar para vocês. Meu começo é isso aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, ela é o meu começo de vida. Eu guardo ela só para me lembrar. Ó. Esse alicatinho aqui é um alicate que vem num jogo de broca da Bosch. Eu tenho um martelo e alicate. Devo ter uma ou duas brocas ainda que sobraram. Pra quem... Mas eu guardei. Alicatezinho de corte. É da Pharmastil. Decapador. Esse decapador, quando eu fiz meu curso de eletricista lá com 16 anos, era o melhor decapador que tinha no mercado. Esse modelo, né? Veio outras marcas primeiro, daí veio Pharmastil. Eu tenho meia dúzia de chave aqui, ó. Vou guardar tudo isso para me lembrar. Essa foi minha primeira caixinha. Aí, na época, eu tinha uma parafusadeira da Bosch, parafusadeira e furadeira, né? Nesse estilo aqui, só que aquela com a bateria quadrada. E aí, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, eu comprei esse par que ia me ajudar muito, a chave de impacto e furadeira e parafusadeira. Essas foram o começo de tudo. Guardo também. Hoje eu uso elas para furar gesso, porque eu tenho dó de colocar a minha Zeout para furar gesso. Então, elas estão comigo ainda, funcionam. E eu tenho um filho e eu sempre falo pra ele que essa aqui é a herança dele. Ele não curte muito, mas essa daqui é a herança dele. E aí começou tudo aí. Eu trabalhei de 2013 até o ano passado, 2024, nessa empresa. Quando eu me desliguei, resolvi que eu ia viver só do meu serviço. Que eu ia fazer uma coisa que dependesse só de mim, que eu não dependesse de mais ninguém. Claro que ninguém cresce sozinho, né? E eu resolvi colocar tudo em prática. E olha, foi um ano de muita batalha, muito conhecimento, muito balde de água fria e muitas realizações. Hoje eu me sinto realizado. A palavra certa é gratidão, né? Isso tá tão na moda, não é tão clichê. E hoje eu consigo comprar as ferramentas que eu sonho. Eu comecei a consumir muito YouTube. Vi muito cara legal. A própria Ingeral aqui, fiz curso com os caras são foda. E o André mesmo é um cara muito bacana. Tirei muito conhecimento de lá. Fiz mais um curso no Senai, me reciclei, porque eu precisava
atualizar tudo que eu já sabia, mas com mais conhecimento. E aí comecei a entrar nesse mundo de ferramenta, de obra. Hoje eu vivo isso praticamente 24 horas por dia. A minha esposa, às vezes, a minha esposa trabalha comigo. Para quem não sabe, ela é a minha ajudante. Ela também trabalhava no ramo alimentício, acabou largando de mão, porque era muito estresse, os nossos filhos estavam cobrando mais atenção. E a gente chegou no momento que a gente olhou para trás e disse, não, a gente vai viver do nosso trabalho, que seja o que Deus quiser, e graças a Deus as coisas só vêm acontecendo. Às vezes as pessoas olham a foto, mas não veem o vídeo por completo, não sabem quanto tempo a gente leva para ter algumas realizações, é muito trabalho duro. Eu acompanho muito esse mercado hoje, eu vejo muita coisa, entre aspas, assim, desleal, muita coisa que às vezes é fake. Aí tu olha assim, o cara às vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, mas cara, não te passa segurança. E hoje trabalhar com pessoas é um negócio bem complicado. Então, eu por opção, claro que se eu quiser crescer mais, eu vou precisar montar uma equipe maior e tal. Por enquanto trabalho eu e minha esposa. Quando eu preciso eu pego algum freelance. Mas, por enquanto, está se encaminhando. Aí eu comecei a adquirir ferramentas. Isso daqui vai virando um vício, né? Minhas primeiras parafusadeiras que eu sonhei em ter estão aqui, ó. É essa DCD 996 e esta moça aqui, essa DCF 887. Essa daqui foram as minhas primeiras parafusadeiras profissionais agora. Aí de lá pra cá, eu quando lançaram as McLaren, não tive como resistir, né? Então aqui hoje, essas aqui eu tenho dó de colocar na obra, mas eu uso de vez em quando. Aí hoje eu tenho lanterna, tenho cortadeira oscilante, tenho duas, trabalho com... Essa daqui é só para gesso, essa daqui é só para madeira e acabamento fino, porque o gesso, por mais que a gente chegue da obra e limpe, o gesso acaba estragando as ferramentas. Aí comprei isso daqui também, que é um cortador de drywall, né? Eu já tinha um cortador desse, tenho inclusive um da Dremel, que ele corta com broca. Porém, esse cortador, a bateria é muito melhor, né? Ferramenta, bateria. Hoje a gente acaba pegando obra do zero e muitas vezes nem a luz não tá ligada, né? Então, é apartamento novo, né? Então, todas as ferramentas da bateria. Aí tenho aspirador, tenho soprador, comprei esse aplicador de silicone da Stanley aqui, que é uma maravilha também. Sem contar, tipo, eu tinha sonho de ter um jogo de caixa da Milwaukee, a Peckout. Eu vi os caras assim e olhava, porra, acho que o primeiro cara que eu vi ter esse jogo no Brasil foi o Leonardo da Letec lá, né? Os caras são brabo. O cara tem tudo da Milwaukee, né? E o cara tem uma ferramenta mais top que a outra. E aí também vi o Marcelo da Sala de Ferramentas, para quem não conhece, que é outro cara que é muito brabo sobre assunto de ferramenta. Não só ferramenta, eu conheci, depois de um tempo eu conheci o cara pessoalmente e hoje eu compro muita ferramenta graças a indicações dele, inclusive Virra, né? Minhas ferramentas manuais são todas Virra. E fui só aprimorando isso. Esse é uma coleção muito cara, é um gosto muito caro. Porém, ferramenta se paga, acredite nisso. Cada vez, eu sempre repito isso, sempre vou falar, eu não me canso de falar sobre isso. Cada vez que eu compro uma ferramenta cara, essa ferramenta ela acaba se pagando. Eu gasto dinheiro com ferramenta e ali daqui uns dias ela se paga.
compra uma ferramenta cara e essa ferramenta acaba traindo um serviço muito bom sempre. O meu despertador tá chato. Pra quem não sabe, eu tô gravando aqui na minha churrasqueira, tá em obra ainda, tô terminando. E o meu cachorro tá ajudando no vídeo, que ele é um cara muito gente boa, né? Então, meu cachorro tá me ajudando. E foi assim que tudo começou, resumidamente, né? Claro, não vou entrar em detalhes, muitos detalhes, mas a ideia do meu canal é isso, é falar sobre ferramentas, é falar sobre obra e trazer novidades no dia a dia, mas usando, trabalhando, testando. Eu conheço muitos influenciadores que vivem testando ferramenta. Eu vejo marcas que patrocinam esses caras, nada contra. Acho legal, né? Até desses caras, assim, mas são poucos deles que usam ferramenta no dia a dia. Eu vejo as marcas mandar e tal, vejo mandar a ferramenta pra cara que tem 200 mil inscritos no canal, porém ele nunca soube o que é entrar dentro de uma obra, o que é tocar uma obra, o que é fazer uma instalação por completo. Ele é capaz de contratar, com certeza, pessoas para vir fazer serviço na casa dele. Mas tem muito canal bom. Tem muito canal bom que os caras são brabo. Inclusive o Marcelo, né? Para quem não sabe, o Marcelo trabalhou uma vida inteira com instalação de consultório odontológico e o cara usou tudo quanto é ferramenta e usa, né? Testa mesmo, ao extremo. Agora tá montando um estúdio novo lá, vai ficar muito baita. E eu aprendi a comprar ferramenta com esses caras. Não é qualquer ferramenta, é qualidade. E a ferramenta boa, ela acaba sempre te ajudando no teu trabalho. A ferramenta certa, ela trabalha para você. Tem alguns momentos que você pega algum tipo de serviço, algum tipo de obra, se pega em alguma situação e se você não tiver a ferramenta certa, fica mal feita. A ferramenta faz toda a diferença. Tem muitos detalhes em obra que se você não tiver a ferramenta certa, o serviço fica ruim. Tipo um nível a laser. Hoje eu me deparo com algumas obras, às vezes vou fazer alguns reparos, algumas coisas, e eu me deparo com iluminação torta, que o cara fez no olho, só mediu e colocou em apartamento de alto padrão, tá? Não é minha casa, minha dívida, não é casa que nem a minha. É tipo assim, cara, é obra de apartamento de 5, 6 milhões de reais, até de 10 milhões. Então a ferramenta, ela faz toda a diferença. Por isso que eu acredito muito em ferramenta e sempre estou adquirindo ferramenta. Algumas eu acabo adquirindo, depois vejo que não havia necessidade, que não, aquela ferramenta não entrega tudo que ela promete. E sempre eu procuro ver opiniões de um monte de gente sobre a ferramenta, principalmente profissionais no uso do dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um apartamento e eu comprei uma meia esquadrilha, a bateria da Stanley. Comprei junto com o aplicador de silicone. O que aconteceu? Eu não conseguia acertar o disco, cara, porque eu não tinha noção do disco. Aí eu fui ver uns caras como o André Aquino, como o G3 lá. Os caras são bravos, trabalham com perfil há 1000 anos. Aí que eu fui entender qual que era o disco correto para se usar. O próprio Marcelo também me indicou um disco top da Lennox. Então você precisa dessas pessoas, precisa das opiniões, precisa estar sempre se atualizando, sempre ouvindo todo mundo que cada um tem para falar sobre ferramentas. Isso é muito importante. A ferramenta, ela se paga. E pode ter certeza, o cara bem preparado, com boas ferramentas, o cara é visto com outros olhos pelos clientes, pelas pessoas em roda. E a gente está melhorando muito isso graças a muitas pessoas, né? Há muitos profissionais que gravam vídeo, colocam ferramenta, mostram ferramenta. E assim, esses profissionais estão tirando uma herança que as pessoas tinham, assim,
O meu pai mesmo, meu pai trabalha com obra a vida inteira. E pro meu pai, um eletricista só precisa ter duas chaves, um alicate e uma chave de teste. Eletricista não precisa ter parafusadeira, eletricista não precisa ter cortador de gesso. Agora ele está mudando isso. Ele viu que o negócio é sério. Ele não mora aqui, né? Então ele vem aqui, acaba ficando alguns dias. E eu levei ele pra obra, levo pra obra e falo, pai, a gente precisa disso, pai. A gente precisa ter ferramenta de qualidade. Para a área dele ele tem. Ele tem uma colher de tal marca, um desempenho de tal marca, serra meia esquadrilha, serra circular. Ele tem. Só ele achava que na cabeça dele o eletricista não precisava ter tanta ferramenta assim. E eu tô fazendo também um escritório barra oficina, porque às vezes eu preciso trazer alguma coisa para casa para fazer e eu não tinha espaço. Tá em obra ali, vou fazer as bancadas, vou fazer as coisas ali como tem que ser feito, vou colocar uma morcinha, quero colocar um esmerilho, fazer umas coisas bem legal assim. Era sonho, e o sonho você corre atrás, né? Então, meu canal basicamente vai ser para isso. Vai ser para falar com vocês, para falar sobre ferramenta, para poder dar opiniões. Eu quero gravar uns vídeos sobre fechadura, quero fazer um material, eu faço, mas eu não sou muito bom com tecnologia. Agora eu estou tentando me adequar a esse modo internet, porque como vocês podem ver, tá aqui, ó. Não tem nada de estúdio. Você não espere que eu vá fazer uma super produção, uma baita edição, essas coisas, até porque eu comecei a olhar esse sistema sobre, pô, o cara cobra uma balada para editar vídeo, com todo o respeito a quem edita vídeo e vive desse tipo de trabalho, né? É muito legal o material. Só que eu quero mesmo um canal bruto, aquele bem bruto, sem nada de mimimi, como as coisas são mesmo, sem aquela história de fazer uma super produção. Claro, quero fazer algumas coisas direto de obra, mas para poder incentivar as pessoas, tipo a fechadura. Eu volto a falar sobre a fechadura. A fechadura, ela tem um ganho muito fácil para o eletricista. É muito tranquilo para quem trabalha com automação. Claro, o cara tem que ter as ferramentas certas. Quando eu comecei com um formãozinho, com uma parafusadeira, e era difícil. Às vezes eu levava meio dia para cortar uma porta no formão, porque você acaba pegando portas. Eu já tive fechadura que eu instalei numa porta que ela não aguentava de pé, de tanto cupim, mas eu fiz porque o cliente queria. Assim como há uns dias atrás, eu instalei uma fechadura numa porta de 30 mil reais. A hora que eu cheguei e olhei para aquela porta, eu fiquei assim, saber que eu ia cortar uma porta de 30 mil reais. E o cara, dono da obra, chegou e falou assim, Jé, você já instalou fechadura desse tipo de porta? Essa porta vale 30 mil reais. Uma porta aí dos seus 4 metros de altura, toda ripada em alumínio. E eu acabei instalando, porque eu me senti preparado e sabia que eu tinha as ferramentas certas. E graças a muita coisa que eu vejo também, consumo muito bizu, feedback que eu vejo no YouTube, eu converso com outras pessoas, eu tô em alguns grupos, isso é muito importante hoje. Tem bastante grupo legal que eu faço parte no WhatsApp e tem muita gente legal lá. Às vezes a gente acha que sabe de tudo e você se pega com situações que exigem poucos macetes para se resolver. Eu mando mensagem pros caras na cara dura, velho. No Instagram. Eu mando lá, cara, eu vi que você fez tal coisa. Como que você fez? Como que você viu essa situação? Eu mando nos grupos lá e eu fico acompanhando os grupos ali. E os caras tiram muita dúvida legal, cara. Tem muita gente boa ali, cara. Tem muito profissional top que sabe o que tá fazendo, fala. Tem uns que são autodidáticos, assim, que eu olho assim e digo, caralho, cara. Daí você pergunta pro cara assim se tem informação. Não, eu aprendi com os outros. Os caras são humildes de falar que aprenderam, velho. Isso é muito legal.
E assim, a atualização tem que ser sempre, cara. Quando eu me deparo com alguma coisa que eu nunca fiz, eu procuro estudar muito, 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 muito. Eu fico dias estudando e me preparando para poder realizar o negócio e fazer funcionar corretamente. Quando eu tenho obras grandes, quando eu prospecto a obra, que eu passo meu orçamento, cara, eu já fico no automático na minha cabeça. A minha esposa trabalha comigo, ela fala assim, o que você vai fazer, como que você vai fazer? Tá na minha cabeça, eu já tô ali maquinando tudo que eu vou fazer. Então, sempre antes de eu executar um serviço, eu sempre me preparo antes para poder saber o que eu estou fazendo. Eu procuro olhar em todos os ângulos para saber se vai acontecer alguma coisa errada, se tem alguma coisa errada, se eu vou entregar além do que o cliente espera. Isso é muito importante. E às vezes a gente tá com um problema aqui assim, só que se você fazer assim com o problema, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa estudar, procurar o conhecimento, procurar as pessoas que têm resposta para você. E a gente tem muita gente legal aí, cara. Principalmente nos grupos de elétrica. A gente tem muita coisa boa. Isso é muito importante. É um negócio assim, você precisa ter humildade e humildade para pedir ajuda. É um negócio assim, cara, ninguém cresce sozinho. Eu venho aprendendo isso há muito tempo. Eu sonho em ter uma equipe, eu quero expandir mais a minha empresa, quero ver se eu consigo pegar obras maiores, porém eu estou me preparando para isso. Eu sempre estou investindo na minha empresa. Esse primeiro ano eu até ganhei bastante dinheiro, cara, mas eu investi muito na minha empresa. Investi muito na minha empresa, investi muito em conhecimento, comprei muita ferramenta. Eu quero montar uma equipe, porém quero estar preparado com todo tipo de ferramenta. E quero ver se eu consigo formar pessoas para trabalhar no mesmo modo que eu trabalho. Isso é muito importante. Tá faltando mão de obra hoje no mercado. E eu acredito muito, isso eu trouxe lá do varejo, que a gente tem que formar pessoas. Às vezes você pega profissionais com certos vícios que acabam atrapalhando, que acabam prejudicando o teu trabalho. Então, eu sempre defendi a tese que a gente tem que pegar e tem que ensinar. Tem que dar a oportunidade de ensinar a pessoa. Então, você vai formar aquela pessoa no molde da tua empresa, para que ela tenha a mesma visão que você. E eu acredito sim, acredito que a gente tem que tentar. As pessoas hoje me falam, você demorou. Eu escuto assim, você demorou para fazer isso? Quanto tempo que eu venho te falando que você tinha que fazer isso? Não, eu fui fazer quando chegou o momento certo. Até porque eu tinha família, eu tenho casa, eu preciso dar uma estrutura para minha família. E foi aí que eu resolvi deixar de ser CLT para empreender. E não me arrependo nem um dia. Claro, se um dia eu chegar e precisar trabalhar de volta no CLT, eu não vou ter vergonha. Eu não vou deixar meu orgulho pegar e dizer não. Eu sou muito grato. Eu aprendi muita coisa, eu tive muitas oportunidades, eu conheci muita pessoa boa que me deu oportunidade. Eu lutei muito também para ter as oportunidades. Querendo ou não, hoje o corporativo ele tem as suas panelinhas, né? Então eu fui um cara que, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava nessa empresa, nessa última empresa, eu participei de 11 processos internos para virar líder. E às vezes os caras me perguntavam, para que você quer? Eu quero porque eu quero melhorar como pessoa. Eu acredito no conhecimento, eu acredito que as pessoas se desenvolvem com oportunidades e acredito que um funcionário realizado, ele produz muito mais. E assim somos nós na nossa área.
cara com boas ferramentas, bem estruturado, cara sempre positivo, o cara produz muito mais. Você não vai enxergar problemas, você vai enxergar sempre soluções. E acredito mesmo, acredito em ferramentas, acredito em investimento. E é isso aí, cara. Eu pretendo publicar sempre um vídeo que outro aqui. Não garanto que vai ser todos os dias, porque o cara não tem tempo, a vida é corrida. E não quero que o YouTube seja minha prioridade. O YouTube é só para divulgar alguma coisa do trabalho. A minha prioridade é o meu trabalho, as minhas obras, a minha empresa, fazer com que ela cresça, se desenvolva cada vez mais. Essa é a minha prioridade. Eu não estou criando esse canal para mim ser, como se fala, youtuber. Hoje está tão fácil, né? Todo mundo cria canal e todo mundo quer ser youtuber. Não. Respeito quem vive só disso, quem se prepara só com isso, quem tem equipe, quem produz, se dedica para isso, mas eu quero me dedicar ao meu trabalho e esse canal é só para mostrar ferramentas, experiências e no dia a dia tá sempre inovando com alguma coisa, com algum conhecimento, poder agregar alguma coisa na vida das pessoas. É só isso. Fechou, senhores? Esse então é um vídeo mais para se apresentar, mais para falar um pouco do que eu espero disso, e vai vir muito conteúdo legal aí. E não vou ficar debatendo, forçando esse negócio que se inscreve aí, de dar um like. Cara, se você curtir, se inscreve aí. Se você se identificar com alguma coisa que eu falei, se inscreve aí. E curte aí, compartilha. Se achar que deve, pode dar o like, o famoso like que todo mundo pede. Não, cara, isso aqui, como eu falei, não é a minha prioridade. Então, minha prioridade é conhecimento, é dividir experiência com vocês e tá sempre disponível. Fechou?